Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos embora seguir, né, nas nossas dicas aqui para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. E naturalmente o conteúdo pode ajudar de alguma outra forma. Então o que a gente vai fazer? Vamos continuar estudando aqui súmulas vinculantes e hoje a gente vai falar de um tema que não cai, né? Despenca na segunda fase e também é muito cobrado na primeira fase, que é o tema inelegibilidade reflexa. Então a gente vai ver aqui a aplicação de uma súmula vinculante e o dispositivo constitucional que trata sobre o assunto. Então, já vou colocar na telinha de vocês aí para a gente poder seguir e olhar qual dispositivo constitucional a gente vai conversar. É exatamente esse que está aparecendo aí, o artigo 14, o parágrafo 7º do texto constitucional. Lembrando basicamente o seguinte, esse artigo 14 ele é muito importante, tá? Porque ele vai falar lá sobre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, né? Os requisitos que você precisa preencher para poder se candidatar a determinado mandato eletivo, por exemplo, você tem que ter pelo menos 18 anos para se candidatar ao cargo de vereador, né? Tem que ter ali 21 anos para se candidatar ao cargo de prefeito, né? 30 anos ali para se candidatar ao cargo basicamente de deputado federal, né? 35 anos para você se candidatar a senador, ao cargo de presidente ou de vice-presidente da República, enfim, basicamente esse dispositivo, esse artigo 14, ele é muito, mas muito importante. E esse parágrafo 7º, né, que eu vou colocar na telinha de vocês novamente aí para que a gente faça a leitura, ele toca num ponto que é extremamente importante, que é a chamada inelegibilidade reflexa. Então vamos fazer a leitura, que eu faço alguns comentários sobre o tema. Olha só, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, né, ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, né, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse dispositivo é o que a gente chama de, né, dispositivo que fundamenta a chamada inelegibilidade reflexa. Olha só, você pode se perguntar por que o legislador constituinte colocou esse dispositivo na Constituição, né? Qual é o fundamento, qual é o espírito do dispositivo? Basicamente é o seguinte, a ideia aqui é tentar impedir a perpetuação do poder, né, de um grupo familiar específico. Então, naturalmente, vamos pensar aqui a nível de municipalidade. Imagina que meu pai é prefeito, está ali no finalzinho do segundo mandato e eu quero me candidatar a prefeito daquele determinado município e, portanto, suceder o meu pai. O espírito aqui há uma possibilidade muito grande, né, da máquina pública ser utilizada para beneficiar a minha candidatura, uma vez que meu pai já está em fim de segundo mandato naquele determinado município, né? E, consequentemente, também a perpetuação no poder de um mesmo grupo familiar. Então, o que o legislador constituinte fez? Olha, dentro da jurisdição, né, do chefe do Poder Executivo, dentro do município, dentro do Estado, né, a nível nacional, por causa do presidente, nenhum parente até o segundo grau vai poder se candidatar. Então, por exemplo, se meu pai é prefeito num determinado município, eu não posso me candidatar a vereador. Se meu pai é governador num determinado estado, naquele estado eu não posso me candidatar a nenhum mandato eletivo. E se meu pai é presidente, paciência, espera sair do mandato para você se candidatar a algum cargo eletivo. Então, essa é a lógica aqui da chamada inelegibilidade reflexa. O detalhe importante é o finalzinho do parágrafo 7º do artigo 14, que eu vou colocar na telinha novamente para vocês identificarem, né? A inelegibilidade, ela não alcança quem? Aquele que já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa parte final é muito importante porque às vezes o examinador ele conta uma historinha e pergunta, pode ou não pode se candidatar? Basicamente é essa a ideia aqui. Então, olha só, imagina que eu sou vereador, né? E vou me candidatar à reeleição naquele determinado município. Meu pai, minha mãe decidem ali se candidatar à prefeitura. Veja, imagina que minha mãe e meu pai consigam ali, logrem êxito e consigam a eleição. A gente vai, numa mesma legislatura, desenvolvermos os nossos mandatos eletivos. Eu na condição de vereador e o pai ou a mãe na condição de prefeito. Na próxima eleição, em que meu pai ou minha mãe vão se candidatar à reeleição, eu posso me candidatar à reeleição também, enquanto vereador? Posso. Por quê? Porque quando eles foram candidatos, eu já era titular de um mandato eletivo. E, portanto, eu ali iria me candidatar
a uma reeleição. Até mesmo se nós fôssemos candidatos ao mesmo tempo, né, e os dois vencessem, o pai, o filho, a mãe e o filho, quando fosse na eleição seguinte, todos eles poderiam se candidatar à reeleição. Por quê? Porque a ideia aqui é uma proibição, né, de candidatura quando o pai, né, quando a mãe, quando o parente já é titular, né, já é titular do mandato. Então eu não posso chegar e me aproveitar, exatamente por conta daquele espírito que eu falei, que é a ideia de uma possibilidade de influência, a possibilidade de se valer da máquina pública para vantagens indevidas no pleito eleitoral. O que é que estava acontecendo, né? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal começou a identificar a chamada dissolução fraudulenta de vínculo conjugal, ou seja, separações, né, no curso de um mandato eletivo ali, para que um daqueles integrantes da relação, né, pudesse se candidatar no pleito seguinte. Então imagina, minha esposa aqui é prefeito, vamos separar na metade do segundo mandato para que na próxima eleição eu consiga me candidatar. O Supremo identificou isso em muitas ocasiões, que naturalmente era uma separação fraudulenta, né, para burlar esse espírito constitucional aí. O que foi que o Supremo fez? Expediu essa súmula vinculante, a de número 18. Inclusive, na dica passada, eu expliquei para vocês quais são os requisitos, né, para a expedição de súmula vinculante, e o Supremo vinha decidindo inúmeras vezes sobre o tema. Olha só o teor da súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Então a separação aqui, ela não tem o condão de afastar o que o parágrafo 7º estabelece, exatamente por conta desse pressuposto, desse histórico, né, de se identificar a dissolução fraudulenta. O que foi que aconteceu? Avançando mais um pouco, né, a partir da aplicação dessa súmula vinculante, algumas situações foram levadas ao Supremo Tribunal Federal para se identificar se a súmula era ou não aplicada, e uma delas foi essa situação aqui, ó, né? Basicamente a questão da morte de um dos cônjuges no curso do mandato. O que é que vai acontecer? Inelegibilidade ou não? Olha só o que o Supremo falou. O que orientou a súmula vinculante número 18, né, e, portanto, os recentes precedentes do STF, foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal seja utilizada como um mecanismo de burla à norma da inelegibilidade reflexa, prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então veja que uma coisa é a dissolução conjugal por manifestação de vontade. Outra coisa é o fim da sociedade conjugal em razão da morte. Então, imagina que um prefeito é casado, né, e ele falece. A esposa, no pleito seguinte, inclusive, pode se candidatar, porque aqui ela não seria alcançada pela inelegibilidade, porque o vínculo decorreu exatamente de uma questão natural daqui da morte, né? E não propriamente da manifestação de vontade, né, dos cônjuges ali de se separarem. Então, nesse sentido aqui, você tem a súmula vinculante com esse objetivo e você tem também a exceção à súmula vinculante. E esses dois pontos aqui, eles são bastante cobrados. Vamos dar uma olhadinha como é que isso já foi cobrado na segunda fase. Olha só, a questão número 4, né, lá do 24º exame de 2017. Olha só o que o enunciado traz para a gente de questionamento. No segundo ano, né, do seu segundo mandato consecutivo, Maria da Silva, governadora do estado Alfa, divorcia-se do seu marido, Antônio da Silva, com quem era casada há muitos anos. Antônio da Silva, que no momento não exerce qualquer cargo eletivo, mas sempre almejou concorrer ao cargo de senador, filia-se, em razão da separação, ao partido político oponente ao de sua ex-mulher. Ocorre que o partido solicita a ele que, em vez de candidatar-se ao Senado Federal, apresente-se como candidato a governador do estado Alfa, de modo ao quê? A suceder sua ex-mulher. Diante do exposto, responda aos itens a seguir. Olha só o que a OAB perguntou para a gente. Antônio da Silva pode concorrer aos referidos cargos de senador ou de governador? Justifique, né? Seria diferente a análise do caso em tela se a dissolução do vínculo conjugal se desse em razão da morte da governadora no início do último ano do seu mandato,
justifique também. Você percebe aí que o examinador ele fez o quê? Ele cobrou exatamente a aplicação, né, da inelegibilidade do parágrafo 7º do artigo 14, cobrou o conhecimento, naturalmente, da súmula vinculante 18 e a exceção, a ideia de que a inelegibilidade não alcança em razão da dissolução da sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges. Né? Então, nesse caso aqui é o seguinte, Antônio da Silva não poderia se candidatar, porque ele seria alcançado pela inelegibilidade, né? Uma vez que sua ex-esposa ela é governadora, então naquele determinado estado ele não poderia se candidatar a nenhum mandato eletivo, e naturalmente a análise e a resposta seria diferente, porque se ela tivesse falecido, aí ele poderia naturalmente se candidatar por força do que a gente acabou de explicar aqui relacionado à exceção, né? A súmula vinculante de número 18. Então veja como o conhecimento ele é muito objetivo, né? Então a gente tem aqui a jurisprudência, a gente tem a súmula vinculante, o dispositivo constitucional e a sua cobrança na segunda fase do exame de ordem. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica, envie aí para algum amigo ou para alguma amiga que esteja estudando. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de poder discutir com você. Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela parceria. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau, pessoal.